Estamos desejando uma excelente noite. Estamos iniciando o primeiro vídeo, a primeira programação do programa de oração e mensagem bíblica. O programa tem o nome Despertar para o Saber em Cristo. Programa Despertar para o Saber em Cristo. Ele irá ser exibido na segunda-feira, na quinta-feira, no sábado, a partir das 19 horas. Você pode... O formato vai ser um formato exibido em áudio. E todas as segunda-feira, quinta-feira e sábado, você, a partir das 19 horas, você pode ouvir aí quando você bem quiser. A partir de 19 horas, você pode acessar aí no seu computador, no seu tablet, no seu celular. São mensagens edificantes. O programa Despertar para o Saber em Cristo, ele tem uma finalidade de proporcionar avivamento, renovação espiritual para a sua vida, fortalecimento espiritual. O programa ele tem a finalidade também para você fazer reflexões, refletir a questão a sua permanência na amplitude da igreja local. E ele vai ser apresentado aí pelo diácono presbiteriano Cláudio Henrique, formato aí, como eu já falei, no formato de áudio. Todas as segunda-feira, quinta-feira, sábado, você vai estar junto conosco aí, participando aí de uma oração de fortalecimento, renovação, de bênçãos para a sua vida. E fora isso aí, a gente traz também todos os programas, a gente traz aí um estudo, uma mensagem edificadora para renovar e fortalecer a sua vida espiritual. Você vai permanecer aí com o coração renovado, fortalecido, se sentindo forte na presença de Deus. E fora o aprendizado riquíssimo, extraído exclusivamente dentro da palavra de Deus. São mensagens edificadoras que vêm exclusivamente de Deus ao meu coração e ao seu coração, para renovar a sua vida, transformar a sua vida, encher a sua vida de esperança, encher a sua vida de paz e fazer com que você faça reflexão de sabedoria para a sua vida, momentos de sabedoria para a sua vida, momentos edificantes, exclusivamente dentro da palavra de Deus. São estudos preparados exclusivos dentro da palavra de Deus para a sua vida. A gente vai iniciar aqui com a oração e depois a gente vai a explanação da mensagem. Hoje a gente vai estudar um estudo fantástico. Ele foi desenvolvido em 7 tópicos, você vai assistir comigo, vai ouvir comigo 7 vídeos só com esse tema aí, os fatores que influenciaram em um grande movimento de expansão da igreja primitiva. Você vai participar junto comigo, vai ouvir junto comigo, vai aprender junto comigo os 7 fatores que influenciaram para um grande movimento de expansão na primeira igreja primitiva cristã, no início da igreja. Aí hoje a gente vai ver o tópico de estudo que fala sobre a ação do Espírito Santo. Você pode checar aí na sua Bíblia, no livro de Atos. Você já pode abrir aí no livro de Atos 41, onde fala sobre essa edificação aí. E a gente já fez um resumo aqui bem detalhado desse livro de Atos 2:41, e
você pode acompanhar comigo também. A gente vai iniciar aqui com a oração, edificando e engrandecendo o nosso Deus. Senhor, queremos te agradecer pela tua maravilhosa obra redentora e salvação em Cristo Jesus. Queremos te agradecer por ela ter alcançado a nossa vida, por essa obra maravilhosa de redenção ter alcançado o nosso coração, por essa obra maravilhosa de redenção ter alcançado a nossa família. Obrigado, Senhor, Tu és a nossa força, Tu és também a nossa esperança. Continua, Senhor, inspirando a Tua vontade sempre em nosso coração. Obrigado, Senhor, pelo Teu cuidar no dia a dia. Obrigado sempre pelo Teu cuidar da nossa vida. Obrigado, Senhor, pelo cuidar do Senhor com relação aos nossos familiares. Senhor, te adoramos sempre, Senhor, te adoramos, Senhor Deus, sempre. Queremos agradecer pela Tua infinita bondade sobre a nossa vida, Senhor. Nós estamos iniciando nessa noite um estudo completo aqui que vai edificar e vai enriquecer a sua vida. Um estudo pautado totalmente no livro de Atos 2:41. Você pode checar aí na sua Bíblia, você pode verificar na sua Bíblia, onde esse versículo no livro de Atos 2:40, ele fala sobre a ação do Espírito Santo. Essa ação, ela é um dos fatores que influenciaram o grande movimento de expansão no passado, no início da igreja primitiva. Foi pela ação do Espírito Santo que se deu o grande movimento de expansão da igreja primitiva. A gente separou, através desse versículo aí, Atos 2:41, a gente separou alguns tópicos aqui que iremos falar agora. Tópicos esses edificantes para a nossa vida espiritual, para a nossa vida na amplitude congregacional. Aí fala aqui, no dia de Pentecostes, o Espírito Santo desceu sobre os discípulos e Pedro pregou, resultando na convenção de cerca de 3.000 pessoas. A Bíblia fala nesse livro de Atos 2:41 que nesse dia, no dia de Pentecostes, o Espírito Santo usou Pedro para pregar poderosamente. Ele pregou poderosamente e essa pregação resultou numa convenção de 3.000 almas num momento só. Foram 3.000 pessoas salvas pela redenção da obra de Cristo, a obra salvadora de Cristo. 3.000 pessoas salvas de imediato. O Espírito Santo capacitou os crentes que lá estavam, capacitou com ousadia para pregar e realizar milagres nesse momento. Foram realizados diversos milagres. Eles pregavam com ousadia e uma autoridade tão grande. E você pode até me perguntar de onde vinha tanta autoridade, tanta ousadia em pregar num momento como esse, mas que ali estava sendo direcionado pelo poder maravilhoso do Espírito Santo na vida daquelas pessoas que foram eleitas para pregar, para explanar a palavra de Deus naquele momento. Aí o resumo fala aqui, ó, a ação do Espírito Santo na igreja primitiva foi fundamental para o seu crescimento e fortalecimento. No dia de Pentecostes, o Espírito Santo desceu sobre aqueles discípulos que ali estavam, dando-lhe poder para pregar com ousadia, realizar milagres e transformar a vida. Você pode checar lá em Atos 2,
ele guiava, o Espírito Santo, diz aqui que o Espírito Santo, ele guiava a igreja, fortalecia os crentes diante da perseguição que existia na época, e também capacitava os evangelistas e missionários que ali estavam poderosamente no poder da palavra, como exemplo Pedro e Paulo. Além disso, o Espírito Santo inspirava a comunhão, a oração, o discipulado, tornando a igreja um testemunho vivo de amor em Cristo. Colocamos ali alguns pontos de observação. Aqui eu coloquei 1, 2, 3 pontos de observação aqui, de estudo, de fortalecimento. Diz aqui, tópico 1, a ação do Espírito Santo na igreja primitiva foi fundamental para o crescimento e o fortalecimento, como aqui mostra que havia pessoas naquele processo ali preparadas, no processo de formação, pessoas totalmente lapidadas e preparadas para anunciar o Evangelho Salvador de Cristo Jesus e evangelizar novas pessoas e novos missionários. Aí no momento que a gente fala aqui, que a gente vê aqui, já havia uma preocupação naquele momento ali. O Espírito Santo movia aquelas pessoas que pregavam ali poderosamente, mas havia uma preocupação ali na questão no processo formativo de pregação, o processo de formação dos novos crentes, os novos missionários, os novos evangelistas. E todo esse processo de formação, ele era guiado exclusivamente através do Espírito Santo naquelas pessoas, naqueles homens. Ponto 2. No dia de Pentecostes, o Espírito Santo desceu fortemente sobre os discípulos, dando-lhe poder para pregar com ousadia e autoridade, onde eles realizaram grandes milagres, transformando as vidas das pessoas que ali estavam. E Pedro pregou poderosamente, resultando numa convenção. Aproximadamente 3.000 pessoas, como mostra o livro de Atos, no capítulo 2, 41. Mostra que poderosamente 3.000 pessoas foram convertidas na pregação de Paulo naquele instante. Ponto 3. Mostra naquele momento ali uma igreja de testemunho vivo. Mostra ali naquele momento uma igreja de amor a Cristo, inspirada na pregação de Cristo. Mostra ali uma igreja inspirada pelo Espírito Santo na comunhão, na oração e no discipulado da palavra de Cristo. Aí colocamos aqui, observação 4, mostra uma igreja modelo, mostra uma igreja exemplar, mostra uma igreja de homens de testemunho, mostra uma igreja de poder e milagre, mostra também uma igreja totalmente fortalecida na pregação do Evangelho centrado em Cristo, mostra também uma igreja com seu foco na sua explanação, na sua expansão, pautada em Cristo. Mostra também uma igreja de ensino de qualidade, sem nenhuma distorção da palavra pregada. Mostra também uma igreja com seu amor centrado e fortalecido em Cristo Jesus. Outro ponto, mostra também uma igreja motivada pela forte ação do Espírito Santo na vida daqueles homens que anunciavam o Evangelho de Cristo. Uma observação final de todo esse pequeno resumo sobre a ação do Espírito Santo no livro de Atos 2, 41. Esse resumo que nós acabamos de fazer aí, mostrar uma igreja modelo, uma igreja exemplar, uma igreja de testemunho, uma igreja de poder e milagre, uma igreja totalmente fortalecida, uma igreja com foco na expansão, uma igreja onde o ensino era de qualidade, sem nenhuma distorção na palavra, uma igreja de amor, uma igreja centrada no Evangelho de Cristo, uma igreja movida com o poder do Espírito Santo. Todos esses relatos encontrados na ação do Espírito Santo em Atos 2:41 mostra que nessa igreja primitiva
mostra relatos marcantes que edificaram a expansão definitiva para o crescimento e expansão do Evangelho. Essa igreja era uma igreja centrada na pregação de Cristo. O que chamava a atenção nesse momento, nessa igreja, nesses homens que pregavam, nessa centralização ao anunciar o Evangelho de Cristo, com poder e autoridade do Espírito Santo sobre aqueles homens, o que chamava bastante atenção e fazia com que as pessoas buscassem mais momento de ir à igreja. O que chamava mais atenção aqui, desse pequeno resumo, desse pequeno estudo, o que chamava mais atenção era que as pessoas tinham uma constância em ir à igreja. Por quê? Porque o ensino era de qualidade, o ensino não apresentava nenhum tipo de distorção no ensinamento da palavra cristocêntrica, o ensino da palavra de Deus. E esse ponto era um ponto marcante, era um ponto crucial, um ponto principal, ponto de suma importância e que levava o crescimento e o fortalecimento para os cristãos daquela época. O Evangelho crescia e se expandia de uma forma grandiosa e rápida, porque não havia distorção no ensinamento, não havia, era uma palavra edificada, uma palavra ensinada, maciça, uma palavra sem nenhuma distorção, era uma palavra de ensinamento maravilhoso, era uma palavra aonde o ensino era de qualidade. E cada dia mais que aquelas pessoas, aqueles irmãos, aqueles crentes da igreja primitiva, eles iam à igreja, mais eles ficavam renovados, mais eles ficavam fortalecidos, mais eles ficavam apaixonados pelo ensino da palavra, porque não havia nenhuma distorção. Os pregadores, eles eram motivados, eles eram preparados, eles eram ensinados. Havia ali um processo de ensinamento e de qualidade em pregar a palavra de Deus, que esse processo de qualidade, esse processo de expansão do ensino, processo de amor, que eles explanavam a palavra de Deus, levavam para aquelas pessoas um amor grande, amor esse que as pessoas voltavam sempre, as pessoas ficavam fascinada em ouvir aquelas pessoas, porque ali havia também uma ação do Espírito Santo de Deus no coração daqueles homens, no coração daqueles pregadores. Havia um amor intenso, uma transformação do Espírito Santo dentro do coração daquelas pessoas que explanavam a palavra de Deus com muito carinho e muito amor e muita força e autoridade. Milhares e milhares de milagres eram profetizados através dos ensinamentos, das profecias daqueles profetas antigamente, daqueles missionários, daqueles apóstolos, daqueles missionários evangelistas. Saía autoridade e poder nas suas palavras, e cada vez mais a igreja, através da ação do Espírito Santo, ela crescia e desenvolvia. A expansão, ela chegou a uma expansão rápida, aonde mostrava-se uma igreja forte, uma igreja modelo, uma igreja exemplar, uma igreja de testemunho, uma igreja de poder e milagre, uma igreja totalmente fortalecida no anúncio do Evangelho de Cristo, uma igreja com foco principal na expansão, mas um foco com expansão no modelo exemplar de pregação, fortalecida em Cristo.
e anunciada em Cristo. E mostra também um ensino de qualidade, sem nenhum tipo de distorção, sem nenhum tipo de distorção na palavra, sem nenhum tipo de era uma palavra pura, havia uma pureza no anúncio do evangelho daqueles pregadores, havia amor, havia ação do Espírito Santo para aquela propagação daquele evangelho. Então era o segredo daquela expansão, daquela rápida inicial expansão. O segredo era isso, estava na palavra pregada, a qualidade da palavra pregada, a qualidade daqueles homens que foram separados para anunciar o evangelho. Eram homens modelo, eram homens preparados para o processo de pregação exemplar, para o processo de testemunho, para o processo de poder. Da boca deles saía poder, da boca deles saíam milagres para as pessoas. E cada vez mais a igreja mostra aqui que a igreja crescia e se expandia de forma dinâmica e rápida. Nós queremos agradecer por esse estudo maravilhoso. Nós vamos acompanhar, vocês vão acompanhar conosco aí todos os estudos sobre os fatores que influenciaram em um grande movimento de expansão na igreja primitiva. Esse estudo aí está desenvolvido aqui em 7 pequenos estudos. Aí hoje é quinta-feira, quando for sábado você vai participar conosco, aí você vai ver outra pregação maravilhosa também sobre os fatores que influenciaram, ainda dentro dos fatores que influenciaram o grande movimento de expansão da igreja primitiva. Nós queremos convocar você para acompanhar os 7 estudos. São estudos maravilhosos, estudos edificantes, que vai deixar você sua vida espiritual totalmente edificada. Você vai aprender dentro da palavra de Deus. Você vai ver aí, vai conhecer também. Nós vamos tirar um estudo para ver aí, para a gente passar para você quem foi as pessoas, quem foi os missionários, quem foi os apóstolos que influenciaram os grandes movimentos de expansão da igreja, da primeira igreja primitiva. Tem aqui, a gente tem um pequeno estudo aqui que mostra vários quem influenciou aí esse processo de expansão tão rápida e tão grande, uma expansão movida aí pela qualidade na pregação dos pregadores, e mostra também, referente aos pregadores, mostra o modelo também, modelo de pregação que eles tinham, a questão do amor, a questão do testemunho, a questão do foco que eles tinham referente à expansão. Eles já carregavam, os apóstolos e os pregadores, os missionários treinados dessa época, eles já tinham um foco na expansão. Eles queriam, aquilo ali já estava dentro do coração deles. O que eles tinham no coração era a expansão, o foco de expansão. Era um clamor tão grande que tinha dentro do coração daqueles homens ali, movido pelo Espírito Santo de Deus. Ali dentro do coração deles tinha aquela expansão do evangelho através do anúncio. E na boca daqueles homens tinha tanto poder, saía tanto poder e autoridade nas pregações dele, que movia milhares de pessoas para se congregar. Era uma pregação tão poderosa e maravilhosa que as pessoas iam para suas residências, suas casas, mas já ficavam naquela expectativa de
Quando será o próximo culto? Nós vamos ao próximo culto. E ali anunciava, chamava vizinhos, chamava pessoas da comunidade e levava muitas pessoas à congregação. Aí, como mostra aqui o estudo, era uma expansão grandiosa, porque ali existia a ação do Espírito Santo de Deus que inspirava aqueles homens, inspirado, selecionado e inspirado por Deus para anunciar o evangelho de redenção e salvação em Cristo Jesus. Homens totalmente lapidados, com o coração cheio de sabedoria, a boca transbordava sabedoria no falar deles. Eram palavras edificantes, palavras poderosas que transformava, e uma autoridade tão grande que milagres eram feitos naqueles momentos, transformava a vida de pessoas e comunidades. A igreja era um local de transformação, milagres e poder. Por quê? Porque havia ali uma determinação da ação de Deus através do Espírito Santo que movia aqueles homens movidos totalmente pela ação de Deus através do Espírito Santo, para crescer, para expandir o evangelho e anunciar as boas novas de Cristo. Nós estamos desejando uma excelente noite para todos, e não perca no sábado o nosso próximo estudo aí, a nossa próxima pregação sobre os fatores que influenciaram um grande movimento de expansão na igreja primitiva. Você vai conhecer, são 7, você vai conhecer cada um estudando conosco. Excelente noite a todos.